Essa não está vermelha, essa pressão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração. Peço ao vereador Giovanni dos Santos para que faça a oração da noite. Vamos agradecer a Deus, né, pelas nossas vidas, pelas vidas da nossa família, né, nossos entes queridos, nossos amigos. Agradecer hoje e agradecer sempre. E pedir para que sempre tenhamos discernimento aqui nessa Casa de Leis, né, para fazer o melhor para a nossa população. Amém. Amém. As atas das últimas sessões estão em votação, aprovadas por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovanni dos Santos, para que faça leitura de matérias. Leitura da mensagem que encaminha projeto de lei, número 41. Venho propor ao egrégio plenário o projeto de lei de número 41 de 2021, que altera a lei municipal número 432 de 19 de novembro de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reparos no calçamento ou asfalto das vias e logradouros públicos do município de Itaú de Minas. O referido projeto visa alterar a lei municipal, ampliando o prazo que as concessionárias executem os reparos necessários quando da abertura de ruas, pois o prazo de 7 dias não permitia um acomodamento do material, sendo mais eficaz um tempo maior para a boa compactação do material usado. Também estipulamos em lei o valor da multa em caso de descumprimento dessa norma em 10 unidades de referência. Cerca de R$ 1.550 por metro quadrado do dano causado para forçar a empresa a repor dentro do prazo estipulado e ainda exigir que a reparação dos danos causados pelas concessionárias seja igual ou superior em qualidade e durabilidade em relação aos serviços e materiais utilizados no reparo. Assim, venho pedir o apoio dos nobres edis para apreciação do referido projeto. Sala das sessões em 24 de junho de 2021, vereadores Roberto Gonçalves Vieira e Fabiano Gomes de Lima. Mensagem que encaminha projeto de lei complementar. Vimos a vossa presença apresentar ao egrégio plenário o projeto de lei complementar número 4 de 2021, que institui normas gerais de controle da poluição sonora, incorporando-se à lei do silêncio urbano e o regulamento de propaganda sonora existentes no município de Itaú de Minas e da outras providências. A iniciativa visa fazer um condensado das duas leis municipais que tratam sobre o assunto, além de atualizar a nossa legislação para ficar mais eficiente e eficaz sua aplicação e fiscalização por parte do poder público. Trata-se de assunto polêmico que deverá ser amplamente debatido com a população e com a iniciativa privada para que possamos aprovar as melhores ações, visando o bem comum e, acima de tudo, o respeito a toda a comunidade. Assim sendo, após estudos e debate por parte de todos nós, solicitamos o apoio e a aprovação do referido projeto. Sala das sessões em 7 de julho de 2021, vereador Davi Souza. Requerimento de número 70 de 2021. Requer informações acerca de todas as empresas do Distrito Industrial. Senhores vereadores, os vereadores que essa subscrevem requerem ao plenário dessa Casa de Leis as seguintes informações do Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, referentes a todas as empresas existentes no Distrito Industrial Hertz Aparecido Knauf.
Relatório contendo o nome da empresa atualmente instalada no Distrito Industrial, proprietário, número de funcionários diretos nos anos de 2020 e 2021. Relatório contendo o faturamento de cada empresa nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e até o mês de junho de 2021. ISSQN recolhido aos cofres públicos pelas empresas prestadoras de serviços ali instaladas em 2017, 2018, 2019, 2020 e até o mês de junho de 2021. A solicitação visa o acompanhamento e fiscalização sobre as doações que essa Casa Legislativa aprovou para a ocupação do Distrito Industrial, para sabermos se os compromissos assumidos quando da doação estão sendo cumpridos pelas empresas beneficiadas. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 7 de julho de 2021, essa indicação foi assinada por todos os vereadores. Esse requerimento, desculpe, requerimento de número 71/2021, requer informações acerca do processo de extinção do IPSIM. O vereador a que essa subscreve requer ao plenário dessa Casa de Leis as seguintes informações do Executivo Municipal referente ao processo de extinção do IPSIM. Cópia de toda a documentação, relatório, atas, pareceres, etc., que integram o processo de extinção deste instituto, visto que somente foi enviado à Câmara a mensagem e projeto de lei. Cópias dos termos de ajustes firmados entre IPSIM e a Prefeitura em 30/8/96, 18/2/97 e 18/6/99, citados na Lei Complementar número 16, de 31 de dezembro de 1999. Foram anistiados possíveis débitos para com o IPSIM que não fizeram parte de parcelamentos acima descritos. Quem foi anistiado e quais os valores desta anistia? Relação e valor médio, avaliação dos imóveis pertencentes ao IPSIM que foram incorporados ao patrimônio da Prefeitura. A solicitação visa a fiscalização sobre as condições em que este instituto foi extinto em 1999, para análise dos termos da referida extinção, que pode ter sido prejudicial aos servidores municipais. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 7 de julho de 2021, vereador Davi Souza. Indicação de número 78 de 2021. O vereador que essa subscreve apresenta a vossas excelências indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: que seja destinado um local no município para funcionar como um albergue visando acolher temporariamente as pessoas que estiverem em trânsito por nossa cidade, especialmente nos períodos de frio e chuvas. Justificativa: podemos constatar que, infelizmente, há pessoas que ficam temporariamente em nosso município com destino a outros locais e que não possuem condições de pagar hospedagens em hotéis e que precisam de um local para se abrigarem do frio ou das chuvas pelo curto tempo em que permanecerem em nossa cidade. Pedimos, assim, que a administração, através do Serviço de Assistência Social, faça o acolhimento a estas pessoas e que destine um local adequado, tipo albergue, para ficarem até que estes sigam seus caminhos. Sala das Sessões, em 8 de julho de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Matéria: institui no âmbito do município de Itaú de Minas política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e da outras providências. Relatora, vereadora Juliana Mater. Ao analisar o referido projeto do ponto de vista legal, realmente concordamos com o parecer da Advocacia do Legislativo quanto a alguns tópicos invadirem a iniciativa de competência do Executivo.
Por isso, já apresentamos um substitutivo retirando os pontos que provocavam este vício para tornar a matéria legal, posto que, do ponto de vista do mérito, o projeto é altamente relevante e pertinente. Sou pela aprovação do substitutivo que segue anexo. É o meu parecer, salvo o melhor juízo, sala das sessões em 7 de junho de 2021, vereadora relatora Juliana Mater. Ficam remetidos os seguintes projetos para emissão de pareceres à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei Complementar número 04, que institui normas gerais de controle da poluição sonora, e Projeto de Lei número 41, altera a Lei Municipal número 432, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reparos no calçamento ou asfalto das vias e logradouros públicos. Ordem do dia. Conferido o quórum, coloca em segunda discussão o projeto de lei número 29, altera a denominação do locadouro público que menciona prolongamento da rua Minas Gerais. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 29. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o substitutivo número 01 ao projeto de lei complementar, número 03. Altera o dispositivo que menciona na lei complementar número 56. Institui a revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas. Reduz prazos para apreciação de projetos arquitetônicos. Coloco em segunda votação o substitutivo número 01 ao projeto de lei complementar número 03. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o substitutivo número 01 ao projeto de lei número 26. Institui, no âmbito do município de Itaú de Minas, Minas Gerais, política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Coloco em primeira votação substitutivo número 01 ao projeto de lei número 26. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em única votação global os requerimentos. Requerimento de número 70. Requer informações ao Executivo Municipal acerca de todas as empresas do Distrito Industrial. Requerimento de número 71. Requer informações acerca do processo de extinção do IPSIM. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, se levante. Aprovado por unanimidade. Suspendo a sessão por 5 minutos para a Comissão de Legislação emita parecer em redação final das matérias ora aprovadas em segundo turno.
Pronto. Reiniciando a sessão, peço ao secretário que faça a leitura do parecer e redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer em redação final. Projeto de lei complementar de número 3 de 2021, que altera dispositivo que menciona na lei complementar número 56, de 7 de novembro de 2019, institui a revisão do plano diretor de Itaú de Minas e projeto de lei de número 29, que altera a denominação do logradouro público que menciona. Relator, vereador Davi Souza. No tocante ao projeto de lei complementar número 3, este teve seu substitutivo e proposição de emenda aprovados, que já seguem incorporadas ao texto original. Ademais, nada houve que retocá-los para adequá-los ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo o melhor juízo, sala das sessões, em 9 de julho de 2021. Vereador Davi Souza é o relator, presidente pelas conclusões, é Juliana Mater e Roberto Gonçalves Vieira, membros. Coloco em única discussão o parecer em redação final. Coloco em única votação o parecer em redação final. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Com o uso da palavra, o vereador Giovan dos Santos. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, meus amigos vereadores, a nossa amiga Angelita também está dando uma assistência legal para a gente aqui hoje. Muito obrigado. E o pessoal das redes sociais também que estão nos assistindo. Presidente, eu tive dando umas voltas aí na nossa zona rural e constatei que ainda a prefeitura está dando manutenção, arrumando os mataburros existentes, mas ainda falta muito tem poucos funcionários, inclusive gostaria de agradecer, né, o funcionário Kleber, o funcionário Sassá, o pessoal que enfrenta aí esse trabalho duro aí na zona rural. E só que me parece que às vezes o próprio sitiante está tendo que arcar com algumas vigas que fazem parte do mataburro. Tem muitos mataburros aí que foi agendado e está com um pouco de atraso. E o pessoal está tendo problema com criações que estão passando para outro pasto, entendeu? E me pediram para que eu falasse com o prefeito. Então, gostaria de pedir também à presidência que se pudesse dar uma mãozinha para que o prefeito fizesse um esforço a mais para comprar essas vigas que estão faltando. Não sei a quantidade de mataburros, mas o pessoal realmente está passando apertado, o pessoal da zona rural. Gostaria que ficasse, que fosse, né, feito o mais breve possível, né, esses mataburros, e gostaria também, presidente, de te perguntar, que talvez você já está mais a par do assunto, com relação àquela reunião com o pessoal de Pratápolis, né, com a prefeita de Pratápolis, juntamente com os vereadores e nós também, para ver aqueles mataburros de ferro que os vereadores de Pratápolis vieram aqui, fizeram até uma proposta, né, e a gente ficou de conversar, se for possível, para agilizar essa reunião, para ver se a gente consegue fazer o mais breve possível para os sitiantes, que realmente eles estão necessitados. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Juliana Mater. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento meus amigos vereadores, cumprimento a Angelita, que está aqui fazendo trabalho de 3, desdobrando. Te agradeço, viu, Angelita?
O Alisson está online, né, também. Cumprimento ele lá onde ele estiver nos assistindo. Cumprimento a população que está nos assistindo e os que ainda nos assistirão. Primeiro eu quero agradecer, né, a Prefeitura, os serviços urbanos, por ter pegado aquele resto de material que limpa o Parque Odélio de Brito e eles colocam lá de fora. E eu quero pedir assim, uma sincronia, né, sincronizar esse trabalho. Quando fazer a limpeza, o pessoal que faz a coleta desse resíduo já ir lá e retirar, porque fica feio. O parque fica limpo por dentro e o material lá fora, aquele buraco, né, que tem lá. Então, assim, para ter uma sincronia nisso, e, assim, antemão, eu já quero adiantar que eu vou fazer um requerimento solicitando também para arrumar aquela frente ali do parque, porque aquela depressão que tem lá na frente do parque, aquilo lá, às vezes a população passa e começa a jogar lixo também. E aí você vê o resto de folha caída lá, e mais os lixos que a população joga, às vezes. Então, começa a dar uma má impressão e está arrumando a casa, né? Nós estamos vendo que a administração está preocupada em arrumar a casa, em organizar. Então, assim, vamos também ver esses detalhes. Mulher é um pouco detalhista, né? Mas, assim, eu já quero fazer esse pedido. Eu também quero explicar um requerimento que eu fiz a respeito dos servidores que estão em limbo trabalhista, porque o servidor público, ele é efetivo. Então, se ele afasta para o auxílio-doença e o INSS recusa esse afastamento, ele precisa de passar pelo médico do trabalho. E muitas vezes o médico do trabalho também recusa que o servidor volte a trabalhar. E o servidor público, como ele é efetivo, ele não pode ter outro vínculo, a não ser esses, né? Ter carteira, uma segunda carteira assinada, uma coisa assim. Até porque ele está afastado por auxílio-doença e também não está recebendo, então ele fica sem esses rendimentos. Então, assim, eu quis saber também a quantidade que tem e depois eu fiz também, logo em seguida, um requerimento solicitando que o município desse cesta básica a esses servidores, até porque a cesta básica já é um direito adquirido pelo servidor público, né? Eu quero agradecer a população itauense, que sempre vem ajudando a todas as instituições. Teve a feijoada da APAI, né, que foi feita pelo Rotary. Nós sabemos que agora, domingo, vai ter a feijoada do Hospital Itaú, vai ter a pizza do Lar São Vicente, então vai ter a feijoada também da igreja, e a gente vê que toda a população está sempre colaborando com o que pode para manter todas essas instituições. A prefeitura ajuda, tem os voluntários, mas é essa união, né, da população com os órgãos que vem fazendo toda a diferença. O Rotary Club mandou um ofício, né, aqui para a Câmara sobre todo o trabalho desenvolvido, né, da diretoria agora do ano de 2021. Aí eu vou ler aqui, ó. O Rotary Club de Itaú de Minas, um clube de serviços, está presente em nossa comunidade desde 30 de junho de 97, prestando relevantes serviços a esta maravilhosa comunidade, acreditando que juntos podemos fazer dela um local melhor para se viver. Temos o prazer de trazer ao conhecimento desta casa algumas de nossas ações neste ano rotarário, de junho de 2020 a junho de 2021, e seus resultados. Foram disponibilizados ao Lar São Vicente de Paulo 43 testes de Covid através do projeto Corona Zero, com resultado de 0 contaminação de idosos e funcionários. Somos uma referência no combate e erradicação da poliomielite do mundo. Desta forma, contribuímos com nossa comunidade através da conscientização de pais e familiares na campanha da vacinação. Participamos
da campanha contra o câncer de pele em parceria com o Distrito 4540 e a empresa Nívea, protetores solares. Tivemos como resultado a doação de aproximadamente 100 protetores solares para os pacientes que fizeram tratamento de câncer de pele no Hospital do Câncer de Passos. O Rotary tem em seu calendário 3 grandes homenagens: Profissional do Ano, Pai do Ano e a Mãe do Ano. E mesmo em pandemia, conseguimos concretizar esses projetos e trazer reconhecimentos a pessoas de nossas comunidades. O projeto Irmandade e Companheirismo nasceu de uma parceria entre a família rotariana de Itaú e as lojas maçônicas de nossa cidade, que tem como resultado a compra de equipamentos para a fabricação de fraldas geriátricas e insumos para o Lar São Vicente de Paulo, totalizando um valor de doação de R$ 12.008,75. E também nosso apoio técnico no suporte do stand-up da fabricação. Com esse dinheiro, comprou uma máquina de fralda para o lar, já está instalando ela para o lar começar a vender essas fábricas, né? E quem sabe futuramente ele ter até uma renda para poder ajudar o custeio, que a gente sabe que é tão caro o custeio do lar, né? Nosso último projeto de gestão de 2021 foi a nossa tradicional feijoada em prol da PAI, de Itaú de Minas, que movimentou parceiros e a comunidade, com resultado financeiro de R$ 7.920,39, revertido ao caixa da PAI no dia 25 de junho. Cristóvão de Souza Oliveira, presidente do Rotary Clube de Itaú de Minas. E uma outra notícia que eu quero dar para a população é que a Nascentes das Gerais respondeu o nosso ofício e eles falaram aqui eles falam que atualmente a interferência que obstaculiza o andamento da obra, tratando-se de licenciamento ambiental complementar para a execução da obra. Com isso, está em andamento o trâmite das cotações para a contratação de obras rodoviárias de duplicação de todo o contorno rodoviário. A expectativa é de que a contratação esteja concluída até agosto de 2021 e que em setembro de 2021 ocorra a mobilização da empreitada em campo. Então, isso aí foi o Joselito Rodrigues de Castro, diretor executivo, né, que respondeu. Está na minha página, está no Facebook, eu coloquei tanto o ofício que eu e a presidente da Câmara mandamos, e coloquei também o ofício que nós recebemos. Essa é uma preocupação nossa. Não falo do mérito, que eu acho certo ou errado essa construção. Eu falo sobre uma obra paralisada, nesse período de seca. Se não tiver ninguém responsável por essa obra, quem que a gente vai pedir para molhar aquela terra, né? Para não... Isso pode gerar problemas respiratórios na população. Sem falar que é dinheiro público empregado numa obra. Então, é esse cuidado com a máquina pública, com o dinheiro público, que nós estamos preocupados e que nós estamos tendo. Por hoje é só, presidente. Eu deixo a palavra. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome, os demais vereadores, a Angelita, ao Wallace, que de longe aí está dando seu respaldo, sempre necessário, e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Quero parabenizar primeiramente a ideia do vereador Davi, a qual fez esse requerimento, e todos os vereadores assinaram junto com ele, pedindo as informações, né, de todas as empresas que se encontram no Distrito Industrial. Ótima, excelente ideia para a gente ver realmente quem está trabalhando com o município. O município cede, né, uma área para que essa área sirva para geração de empregos, né, que fomente aí a nossa indústria, nosso comércio e tudo mais.
É bom destacar para a gente ver quantas empresas que ganharam terreno lá, quanto que geravam de emprego e de impostos ao município antes e quanto que estão gerando agora, depois que ganharam, né, esses respectivos terrenos. Então, a gente vai ver realmente quem está cumprindo com o combinado ou não. Hoje eu vou falar pouco, mas tenho preparado bastante coisas referente ao terreno que a prefeitura, né, pegou de volta depois de uma demanda na justiça de tempos, acredito que uns 15 anos, esse terreno no distrito industrial de 6.000 metros quadrados, que todos às vezes até já conhecem, é o terreno que pertencia ao Joel Freire. E tenho feito uma pesquisa boca a boca com a população e vejo que em nosso município, quantas empresas já existentes sonham em ter uma possibilidade de ganhar um pequeno terreno e quantas pessoas sonham em se transformar num empresário e não tem nenhuma iniciativa. Um lote de tal tamanho, distribuído em partes menores, daria aí para satisfazer muitas pessoas, muitos empresários e o principal, nosso povo, da nossa cidade, e gerar bastante empregos. Esse terreno, gostaria de deixar só bem claro, e vou procurar ver como que a gente vai fazer uma avaliação da infraestrutura dele. O que tem de infraestrutura pronta, construída, vale milhões. Então, o município não está dando somente o terreno, ou cedendo o espaço somente do terreno, também da infraestrutura pronta do terreno. Terreno fechado, com um barracão aproximadamente, até mais, não sei, de 2.000 metros quadrados, ao qual eu acredito o material deve aproveitar quase que todo. Então, eu quero trazer todas as condições para a população e dizer a vocês, estou aqui para representá-los. A minha decisão nessa casa, com certeza, vai ser a decisão de vocês. Vou procurar, né, esse boca a boca com várias pessoas e quero trazer isso. E, se preciso for, vou levar isso também, buscando aí a opinião pública, uma audiência pública, alguma coisa, porque isto é do município. Sendo do município, é nosso, é do nosso povo. Então, eu quero tratar isso com muita responsabilidade, mesmo que na Câmara não tenha tanta força, mas quero que vocês saibam que representarei vocês com muito orgulho. Vou falar da indicação que eu fiz, pedindo aí um local. Nós sabemos que esses andarilhos que passam em nossas cidades, às vezes incomoda, né? Às vezes bebe ali, faz alguma... Mas eles são seres humanos. Eu não estou falando que a cidade tem que começar a brigar, a pegar todo andarilho e trazer para cá e, sei lá, fazer tudo para eles, porque senão agora mesmo vai
né? O foco seria a cidade. Mas aqueles que passam por aqui, a gente passa ali na rodoviária um dia desse de frio e vê um casal às vezes deitado no chão, no banco. Eu acho isso muito desumano. Eu acho que pelo menos um local para abrigá-los do frio, né, seria algo assim, até mesmo respeitoso. Acho que a gente tem que respeitar o nosso próximo e tentar ajudá-lo dentro de maneiras possíveis. Isso não vai deixar o nosso município desfalcado, não vai deixar o nosso município sem condições de fazer outras ações, somente em dar aí um cobertor e um local provisoriamente, né, pouco tempo, poucos dias, para essas pessoas que eu acho que sofrem tanto. Então fica aí esse pedido que a assistência social do município, que também dê aí, né, sua opinião e que junto aí com a gestão aí possa fazer alguma coisa em benefício desse pessoal. Hoje nós estamos encerrando nosso trabalho desse mês. A gente vai voltar só o mês que vem. Eu creio que com bastante coisas, bastante novidades. Então, essas outras questões eu vou deixar para a gente estar relatando a vocês no início do mês de agosto. Obrigado a todos. Meus sinceros assim sentimentos à família do meu amigo Gordo Lanches, Vanusa, um menino novo, trabalhador, menino que eu conheci há 33 anos, ele tinha 13 anos, família dele trabalhava para mim, e sempre ali, batalhador e tudo. A gente fica muito triste de ver as pessoas queridas, as pessoas boas, os amigos, nos deixarem por causa dessa doença. E peço a todos que se cuidem, porque para a gente perder um amigo ou até mesmo para a gente ir embora é pouca coisa. Agradeço a todos, um bom resto de mês aí, de friozinho aí para todo mundo. Boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra o vereador Davi Souza. Boa noite aos membros da mesa diretora, boa noite aos demais colegas, boa noite aos servidores da casa e todos aqueles que nos assistem. O presidente, um assunto que eu vou tratar, vou pincelar rapidamente, mas ele está tomando uma proporção tão grande que eu não sei onde vai acabar. É a complementação do servidor público, só para ficar registrado sobre o que a gente está falando. Há vários servidores que estão em iminência de aposentar, mas estão até protelando a aposentadoria em razão assim da negativa da prefeitura em pagar o complemento deles. O complemento da aposentadoria vem sendo pago de forma regular ao longo dos anos e, salvo alguns pareceres que dão pelo indeferimento, e a gente não está entendendo muito os motivos do indeferimento, e surgiu a situação de voltar atrás para ver o que aconteceu lá na extinção do regime próprio de previdência. Então, é para ficar claro, presidente, para a classe dos servidores do município, que a gente está em defesa do direito deles. Porque, às vezes, sai uma conversa para cá, às vezes até da própria prefeitura, que a gente, de repente, se insinua contra o direito do servidor, ou até mesmo ameaçando o direito dos servidores já existentes, que já pegam o complemento. Então, só assim, resumindo, lá atrás, em 96, 97 para frente, prefeitos da ocasião
deixou de fazer o repasse para o fundo, o regime próprio, acho que envolveu 2 administrações, esse não repasse. E o passivo que a prefeitura passou a ter com o não repasse desse dinheiro é um crédito do servidor, que se tivesse sido depositado na ocasião, como não tinha ninguém para aposentar naqueles dias, poderia estar assim, acredito que uma soma exorbitante nos dias de hoje, passando até assim da conta da cobertura de toda a obrigação que a gente tem com o complemento. Então, assim, a discussão começou, eu até queria depois o apoio da casa, dos colegas. A gente não pode parar, porque o município fez um acordo com os servidores lá em 99, assinou um acordo, mandou uma mensagem aqui para aprovar o projeto, se baseando em fatos assim que a gente vai destrinchar ao longo dessas semanas que se seguem, e agora quer descumprir, quer desonrar, baseando-se em Constituição, nisso, naquilo, mas o que foi falado lá atrás, ela está correndo agora, é o que a gente não quer deixar que aconteça. E queria transmitir também os meus cordiais e honestos aplausos, ou até uma moção verbal, ao ex-vereador Flávio Calixto, que por ocasião da votação da extinção do fundo, foi o único vereador que se postou do lado dos servidores contra a extinção do fundo de previdência privada. Então, se a senhora presidente, que é irmão do referido, puder transmitir os aplausos, ele, de fato, foi o único, isolado, que votou contra a extinção do fundo. Então, o Flávio Calixto, ex-vereador, recebo os meus parabéns, acredito que os outros vereadores também, a par do caso, vão aplaudir o vereador Flávio. Então, é só para a gente ficar ciente que há uma discussão aberta sobre o complemento. E ela tem uma única finalidade, para que não fique nenhuma dúvida, nenhum fio de cabelo de dúvida. A finalidade é defender direito do servidor público que a prefeitura acordou com eles em 1999. Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da presidente Cláudia, os demais colegas, aos funcionários da casa que nos acompanham nessa noite, e a todos os internautas aí que estão assistindo e aqueles que ainda porventura vai assistir. Só pegando um ganchinho aí na fala do nobre vereador Davi, eu já mencionei aqui, em concordância, com todas ao funcionário público, né, aos direitos do funcionário público, eu já me posicionei sempre a favor. Se é de direito adquirido do funcionalismo, nós temos por obrigação aí de honrá-los aí com a nossa representatividade. Gostaria também aqui de falar nessa noite a respeito de uma visita que nós fizemos aí na terça-feira, na propriedade ali do deputado federal, Emedim Madeira, né, na qual já há um tempo atrás já nasceu aí uma ideia, uma ideologia dele aí de uma construção de uma delegacia e de um quartel na nossa cidade. E nessa oportunidade nós tivemos ali algumas pessoas da nossa cidade ali para conhecer esse projeto que deu certo ali em Nova Resende, na cidade do deputado federal Emedim Madeira. Nessa ocasião ali foi o presidente do CONCEP, o tesoureiro, a pessoa do Cristóvão e o Rovilson. Também foi o secretário de obras, Felipe Ruiz, nós vereadores, Fabiano Lima e Maria Helena, e tivemos aí a oportunidade de ver um projeto que nasceu no coração do deputado federal Emedim Madeira e que deu certo ali naquela cidade de Nova Resende. E também nasceu no seu coração de fazer esse projeto aí para a nossa cidade. Fomos contemplados, né, nessa amplitude de ideias. Acredito que vai ter êxito, porque a forma que ele está querendo trabalhar é com integridade, com integração da sociedade, integração aí de todos
os órgãos competentes que relacionados a isso, aos deputados federais, estaduais, aos senadores que puderem ajudar. Então, eu acredito que todo projeto que tem essa união, essa forma de trabalho, a gente vê aí por bem que as coisas acontecem. É muito plausível. E nós temos também aqui em Itaú o representante dele, né, que é o assessor Denão. Quero parabenizar, que ele está fazendo um belíssimo trabalho, juntamente com o deputado federal Emidim Madeira, e falar que eu sou já favorável a esse projeto. A Maria Helena também esteve lá com a gente, viu a maravilha do projeto que deu certo, a Polícia Civil trabalhando em unidade com a Polícia Militar. Então, eu acredito que é um sonho a ser realizado aqui também em Itaú de Minas, que a nossa cidade está carente de serviço aí de prédio, né, predial aí da Polícia Civil e a Polícia Militar, essa luta que nós temos passado aí. E também aproveitar que foi ali também naquele lugar o Tenente Borges e o Sargento, eu esqueci, eu acho que Hércules, Sargento Hércules, que teve também ali, conheceu, ficou maravilhado desse projeto. Eu acredito que tem tudo aqui para dar certo em Itaú de Minas. Pedindo aí naquele lugar o apoio, lógico, da casa e também do Executivo. E eu acredito que dentro em breve, eu acho que esse sonho vai se tornar realidade no nosso município. Gostaria de falar também a respeito de um requerimento que nós fizemos aí, a respeito dos animais que ficam soltos na rua, né? Que esse contrato não estava sendo cumprido de forma integral, e a gente solicitou alguns esclarecimentos a respeito desse contrato ao Executivo. Eu gostaria de estar lendo aqui na íntegra aqui para os cidadãos a respeito desse requerimento. A resposta do Executivo fala assim: com os nossos cordiais cumprimentos, quanto ao requerimento do nobre edil, enfatiza que, quanto ao processo de licitação, o mesmo se encontra no portal da transparência do município. Já em relação ao cumprimento do contrato, em diálogo com o representante da empresa vencedora no certame, na gestão anterior, o ex-prefeito pediu apenas para retirar os animais no intuito de desonerar a prefeitura, até a presente data. A empresa coloca os animais em um veículo e devolve aos seus respectivos donos. Outro ponto que merece destaque é que a atual administração reunirá com a empresa prestadora de serviços, supracitado, para a reativação do trabalho. No mais, eleva os seus votos, estima e consideração do nobre edil. A gente sabe dessa falha, tanto é que isso foi relatado aqui, que foi até um pedido da administração passada para desonerar um pouco a folha de pagamento da empresa. Mas, assim, foi um pedido da administração passada, mas estava também exercendo essa concordância nesses primeiros 6 para 7 meses da administração nova. A nosso pedido, já de antemão, além do requerimento, quero agradecer aí o secretário de administração, que teve a preocupação de me chamar também para esclarecimento a respeito desse contrato. E o que eu gostaria de falar para a população que já deu uma melhorada boa, porque a gente já está andando nas ruas aí, já não estão vendo mais os animais. O contrato de licitação, ele vai ser renovado, porque ele já está num prazo muito em cima de vencimento, e eles vão renovar o contrato e vão cumprir na íntegra as prisões dos animais e os cuidados dos animais nos lugares decentes, que não seja nas ruas ou nos lugares aí dos terrenos públicos dentro da cidade. Então, eu gostaria de parabenizar o secretário de administração por esse cuidado e consideração ao nosso requerimento, ao secretário Matheus Souza. Eu fiquei muito agradecido com a atitude dele e por isso estou parabenizando. Por hoje é só, presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores, aos nossos servidores Angelita e o Alisson, que está aqui dando apoio para nós, né? Hoje o Alisson está remoto também, está em home office. E
a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Faço minhas as palavras do vereador Davi. Se nós estamos falando de direito, direito é direito, não tem discussão, não tem que discutir. Se é direito do servidor, ninguém pode tocar, né? E gostaria também de esclarecer um fato aqui para o vereador MacGyver, né? Carinhosamente nós chamamos assim, Giovan MacGyver, que nós fomos em Pratápolis conversar com a prefeita Denise, o executivo, o Norival, o Matheus, a Maria Helena e eu. Nós fomos lá para ver como que está o andamento dos trilhos. Infelizmente, nós tivemos assim, contramão o que foi dito aqui. Os vereadores vieram aqui e falaram uma coisa para nós. E nós fomos lá para poder checar. E a Denise, a prefeita, falou para nós que não era assim, porque o Norival já estava até contando que a gente ia ganhar os mataburros prontos, né? Mas acontece que não é assim. Então, a Denise prontamente ligou para o Gustavo da DENIT para explicar para o Norival como que ele ia fazer para conseguir a adesão dos trilhos e para poder fazer os mataburros de ferro. Viu, MacGyver? Ele está correndo atrás, sim. Agora é esperar a decisão do Gustavo, a hora que puder tirar, retirar, e aí a nossa serralheria que vai fazer. Ele falou com a Denise que a nossa serralheria vai fazer e atender a todos. Tem mesmo, tem muitos pedidos de mataburro, está fazendo aos poucos, inclusive não tem material para fazer, a gente não está conseguindo na Votorantim, está custoso, está difícil, né? Nós não conseguimos material, e agora sim, eles estão liberando aos poucos. Tá? Então, não é assim, igual tinha, que ele ganhava demais, né? Madeira, essas coisas. Agora não, agora já está liberando aos poucos. Então, está construindo o que pode, dos mataburros. Esperando aí que essa resposta do Gustavo da DENIT chegue, para poder a gente poder mexer nos trilhos para fazer os mataburros e atender a todos. É da DENIT. E eu gostaria também de lembrá-los que está vacinando a idade de 45 anos. Hoje eu fui dar uma olhada na vacinação e quando eu cheguei assim, para ver lá, não tinha ninguém vacinando. Eu não sei se o pessoal está esquecendo ou o que está acontecendo. Gente, vamos vacinar, é a única forma de proteção, não tem outra. É essa aí. Se está dando certo ou não, é a única forma que nós temos. Então, quero deixar o lembrete de todos irem vacinar. Muito obrigada, boa noite. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.